Então vamos lá. Queridos, acabamos de ler então Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. É a mensagem do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. Laodiceia representa a última fase da igreja na Terra. Como já dissemos nas ministrações anteriores sobre esse tema. E encontramos aqui repreensões, exortações fortes e duras do Senhor à igreja de Laodiceia. Laodiceia representa, então, a última fase da igreja na Terra. E diante dos sinais que a Bíblia nos mostra, podemos dizer que fazemos parte dessa igreja. Laodiceia é a igreja do tempo do fim. E se estamos vivendo o tempo do fim, fazemos parte desta igreja. E o Senhor tem uma mensagem muito especial para essa igreja, a última, muito forte, muito dura, mas ao mesmo tempo, uma mensagem de esperança, de amor, uma mensagem que Deus está dizendo: olha, não estou gostando de vocês, vocês não estão bem. Tanto é que ele começa dizendo: vocês são mornos, não é quente nem frio, e do jeito que está, eu estou a ponto de vomitar da minha boca, e só se vomita algo mal, que está fazendo mal para a gente. E se Deus está dizendo que está a ponto de vomitar essa igreja, é porque ela não está bem, ela está mal. Então, tem coisa de errado nessa igreja. E o que impressiona é que o Senhor fala que, não obstante essa situação da igreja, essa igreja do tempo do fim, Laodiceia, diz: não, estou bem, estamos ótimos, não precisamos de mudar nada, somos ricos e estamos enriquecidos. E não precisamos de nada, e nem de mudar nada. E aí o Senhor diz aí no texto: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, queridos, o Senhor começa a sua palavra para essa igreja, confrontando a igreja, confrontando, diagnosticando, mostrando o estado da igreja. E ele dá essa palavra tão forte, tão dura, mostrando o estado que ele está vendo a igreja, e mostrando o estado que a igreja se vê. Essa igreja se vê muito bem. Muito bem. Está ótima. Na visão dela, ela está ótima. Não precisa mudar em nada. E Deus está dizendo: para mim, você precisa mudar tudo. Não está bem. Porque quem está numa situação desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, é uma das piores situações que pode um ser humano chegar. Você sabe que até os mendigos que moram na rua, mesmo nessa situação, eles têm roupa. E essa igreja aqui está nua. Muitos dos mendigos, a maioria deles, enxergam. Essa igreja está cega. Essa igreja está cega. Então, queridos, a situação dessa igreja não é boa. Mas, queridos, muitos de nós vamos dizer: mas como? Mas como? A igreja cresceu nos últimos 100 anos como nunca. Eu estou há 60 anos na igreja, venho acompanhando a história da igreja no Brasil e no mundo. A igreja cresceu tremendamente nesses últimos anos, das últimas décadas. Mas a igreja cresceu em quê? Qualidade ou quantidade? Ela deve crescer nos dois ângulos. Quantidade, sim. Jesus veio para salvar a todos que crê e o aceitar. E o receber, entregar sua vida para Ele e viver para Ele.
Então, Deus se preocupa com quantidade? Se preocupa. Aliás, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. O plano de Deus é para salvar todos. Todos serão salvos? A Bíblia diz que não. O próprio Senhor Jesus diz que não. Ele diz que a porta é estreita. A porta do reino é estreita. O caminho é apertado. E ele diz que poucos é o que o encontram. Ele diz também que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, queridos, precisamos compreender que não basta se preocupar com a quantidade. A coisa maior que temos que nos preocupar é com a qualidade. E falando individualmente, eu não posso me preocupar apenas com a minha quantidade de coisas que eu estou fazendo para Deus. Eu preciso me preocupar com a qualidade das coisas que estão fazendo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele fala assim: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu, pregando a outros, eu não venha a ser reprovado. O próprio apóstolo Paulo policiava a vida espiritual dele, vigiava a vida espiritual dele, mesmo sendo apóstolo, para que ele, ensinando a outros, não viesse a ser reprovado. Então, queridos, mais do que nunca, essa mensagem da igreja de Laodiceia é urgente para a igreja. É urgente. É urgente. E desde já eu peço para você que está aqui, você que está assistindo de casa, compartilhe depois, a gente vai deixar disponível essas gravações. Estamos trabalhando para arrumar isso. Quero ver se consigo colocar até mesmo no canal do YouTube, para que vocês possam compartilhar com outros irmãos essa mensagem para a igreja no Brasil, para a igreja no mundo. Deus está gritando com cada um de nós: se prepara, porque eu venho buscar uma igreja, a minha igreja, mas a minha igreja é uma igreja santa, de boas obras, irrepreensível, que esteja preparada para subir com o noivo. Amém? E o Senhor fala de forma tão dura com essa igreja, falando desse estado, mas é interessante que nos versículos seguintes ele fala assim: mostra o estado tão ruim dessa igreja. Mas depois ele fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O Senhor está repreendendo de forma dura essa igreja, porque ele a ama. Deus ama a Laodiceia. Deus ama essa igreja. Deus ama a mim, Deus ama você. E ele está repreendendo, ele ainda diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, se o Senhor está nos repreendendo e castigando, a igreja tem passado coisas difíceis no mundo. Há regiões do mundo que ser cristão é correr risco da própria vida. Ser cristão é correr risco de perder todos os seus bens, perder a liberdade, ser preso. Há lugares do mundo também que ser cristão é ser perseguido, porque a sociedade virou as costas para Deus. Há países aonde, principalmente na Europa, onde o evangelho começou, aliás, onde o evangelho, onde houve a reforma protestante, há 500 anos. Milhares de igrejas se fecharam. Os cristãos se apostataram da fé. Igrejas se fecharam. O pessoal voltou para o mundo. E nesses países, seguia Cristo e servia Cristo. Tem um preço alto também de incompreensão, de perseguição, de sofrimento. Então, queridos, o Senhor diz que ele corrige e exorta essa igreja, porque ele a ama e ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Ele quer essa igreja sentada no trono com ele. Essa igreja aqui, ele já está do lado de fora, como diz no versículo 20, estou à porta e bato, quero entrar na sua casa, quero andar com vocês, quero cear com vocês, quero dirigir a vida de vocês, como igreja individualmente, porque nós somos igreja individualmente, cada um de nós somos parte do corpo de Cristo, somos parte dessa igreja universal, mas também somos igreja coletivamente nas nossas igrejas locais. Aqui onde nós estamos é uma igreja local, é uma parte do corpo de Cristo, mas todos nós cristãos que cremos em Cristo e aceitamos a Cristo, no mundo inteiro, fazemos parte da igreja de Cristo. E é essa que ele está exortando, é todos nós, não importa a placa,
É para todos aqueles que dizem, eu creio em Cristo, eu sigo a Cristo, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. A mensagem é para nós. E qual é a mensagem? Arrependam-se. É isso que está escrito aí, nós vemos na carta. Estou exortando, advertindo, porque eu amo. E daí a pergunta, o que eu faço, Senhor? Arrependa, muda. E muda do quê? Muda do estágio espiritual que você está vivendo. Muda a visão. Muda tudo. Compra ouro provado no fogo, é o conselho dele. Compra vestes brancas para vestir. E compra colírio para curar a visão espiritual e começar a enxergar. Essa é a orientação para essa igreja. Queridos, na última ministração falamos as 3 coisas que essa igreja perdeu, assim, fazendo introdução. Depois a gente vai ver que, além, em razão de perder essas 3 coisas, a igreja cristã, essa igreja tem perdido várias coisas basilares do cristianismo, mas, pegando a base, ela perdeu 3 coisas que jamais podia ter perdido. Perdeu Cristo, o centro, o dono dela. Mas como, irmão? Ele diz aí no texto, eu estou do lado de fora batendo na porta. E quem está do lado de fora, não está mais do lado de dentro. Está fora dessa igreja. Está batendo na porta e quer entrar. Segunda coisa, a igreja perdeu a palavra, porque ele diz que é uma igreja nua. E nudez espiritual significa falta de boas obras, falta de testemunho, falta de novo nascimento, falta de vida que demonstra que anda com Deus, falta de cristãos que mostram para o mundo que é luz do mundo e sal da terra, que é diferente de tudo que está aí. Somos chamados para vivermos diferente de tudo que está aí nesse mundo. Mas muitos nem sabem mais o que é certo, o que é errado, o que está errado lá fora, o que Deus pede, o que Deus não pede. Muitos cristãos nem estão sabendo mais o que é certo, o que é errado. Até porque suas lideranças não pregam mais isso. A gente repete sempre isso. Há igrejas no Brasil e no mundo que não se pode pregar mais sobre determinados textos da Bíblia. Textos que nos confrontam, que fala do pecado, que fala dos nossos erros, que manda a gente se preparar, que fala da volta de Cristo, que fala dos sinais, que fala que Jesus está voltando, que mostra o que é errado, não pode falar. Então, queridos, mas o Senhor está dizendo para essa igreja, vocês estão mal, mas eu não quero vocês assim, mudem, arrependimento é mudança, mudem da forma como vocês estão vivendo, e entra pelo caminho, meu caminho. Então, a igreja perdeu Cristo porque ele está do lado de fora, a igreja perdeu a palavra porque é a palavra, a vestimenta espiritual, porque é a palavra que mostra o que é certo, o que é errado, qual é a vontade de Deus, o que não é, o que é pecado, o que não é. Então, quando eu olho pela palavra, é um espelho que mostra para mim como eu estou vivendo. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Mas a gente não gosta da palavra, as escolas dominicais não existem mais, na maioria das igrejas, estudo bíblico a gente não gosta, a ministração tem que ser rápida, porque não pode demorar. Nós não queremos gastar tempo com Deus, não queremos gastar tempo com a palavra, nós não queremos aprender, nós não queremos voltar para ver o que Deus quer de nós, então nós não queremos mudança, nós não queremos santidade. Então essa igreja perdeu a palavra, que é a roupa, e a terceira coisa que essa igreja perdeu, nós vimos na ministração anterior, essa igreja perdeu o Espírito Santo. Ele é o colírio. Ele é que traz visão espiritual. Nós vimos isso lá em João 14, João 16. João 14, 15, 16, Jesus fala sobre o Espírito Santo e fala que o Espírito Santo viria para nos guiar em toda a verdade, nos guiar na palavra, nos guiar no caminho de Deus. O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Vem para nos revelar quem é Deus, vem para nos revelar as coisas de Deus, as profundezas de Deus. Então essa igreja perdeu o dono, Jesus Cristo, o noivo, perdeu a palavra e perdeu o Espírito Santo. E daí está na situação que está. Perdeu o ouro, que simboliza Jesus, perdeu as vestes, que é a palavra de Deus,
Jesus falou lá em João 15, vocês estão limpos? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, ele limpa todo ano, constantemente as árvores, para que ela possa produzir fruto. E aí ele fala assim, os discípulos, vocês estão limpos? E aí ele fala, pela palavra que eu tenho falado, então o que purifica? Palavra. E lá em Efésios 4, o apóstolo Paulo fala, Efésios 5, que para santificar a igreja, Jesus deu a sua vida, seu sangue na cruz, e ele santifica através do seu sangue, e através da lavagem da água pela palavra de Deus. Sem palavra de Deus, nós não vamos ter santificação e purificação espiritual, não adianta. Posso estar na igreja todo dia. Queridos, eu faço uma perguntinha para vocês agora. Na semana passada eu passei aí no grupo um resumo dessas lições. E a pergunta é, quantos de vocês estudaram e meditaram nessa lição e nos textos da Bíblia durante a semana? Quantos de vocês gastaram tempo lendo, meditando e conferindo? Será que o irmão Pedro está falando a verdade mesmo? Eu estou citando a Bíblia, você tem que conferir. Se você tiver uma Bíblia com referência, ela vai pegar esses textos aqui e vai te mostrar dezenas de outros na Bíblia falando do mesmo assunto. Você vai crescer no conhecimento. Mas a pergunta é, quanto tempo nós estamos gastando com Deus? Queridos, a parte de hoje o tema de hoje, o subtema de hoje dentro desse assunto é, se a igreja perdeu Jesus Cristo, nós vimos que a igreja perdeu Cristo, a palavra e o Espírito Santo. O que significa perder Cristo? Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Você vai dizer, é o nosso Salvador, é o Filho de Deus. Sim, é isso mesmo. É o nosso Salvador, é o Filho de Deus, é aquele que veio para morrer na cruz para nos salvar. Mas, será que temos consciência? Uma noção de quem é Jesus? Na primeira carta, o Senhor começa lá em Éfeso, advertindo a primeira igreja, dizendo, cuidado que vocês estão perdendo o primeiro amor. Cuidado, vocês estão perdendo o primeiro amor. Lá no começo da igreja primitiva, a igreja já estava perdendo o primeiro amor. Quando chega na última, perdeu tudo. Perdeu tudo. Queridos, o que é perder o primeiro amor? É perder o significado, a importância da pessoa de Cristo. Quem ele é, o que ele representa e o que ele significa para a igreja. É perder o significado da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus. É perder o significado e a importância do Espírito Santo para a igreja. Então é perder o significado, não entender mais a importância e a relevância que é Cristo, sua palavra e o Espírito Santo para a igreja. E hoje nós vamos ver nessa meditação de hoje qual é a importância de Cristo para a igreja. Primeiro, ele é o princípio e o fim e o começo de tudo. Jesus é o começo de tudo, e é o fim de todas as coisas. Não há começo sem Jesus e não há fim sem Jesus. Ele é o começo de tudo e o fim de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. É o Criador de céus e terra, de todos os seres humanos. Tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nós temos que ter essa visão correta de Deus, de Jesus Cristo. Jesus é o vencedor da morte. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Até Jesus, ninguém tinha ressuscitado. Ele é o primogênito dos mortos. Isso está em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Está esse texto aí. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar aqui, acho que não. Né? Não estou com a parede. Tá. Mas vocês têm aí, eu mandei a lição, e quem está acompanhando pela lição que eu mandei ontem, tem os textos aí. Apocalipse 1, versículo 5, o Senhor está dizendo, Jesus Cristo, a fiel testemunha, a partir do 1:5 em diante, o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele é o primeiro que ressuscitou.
morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é o primogênito dos mortos. O que significa isso? Ele venceu a morte. A igreja tem que ter consciência disso, porque quando nós temos consciência disso, nós sabemos que Jesus Cristo já venceu a morte. E se eu estou em Cristo, eu também já venci a morte. Significa que não vamos morrer? Não. Significa que a morte não terá poder sobre nós. Se morrermos, ressuscitaremos, ou no arrebatamento da igreja, ou na segunda volta de Cristo. Então a morte para nós não significa nada, porque Jesus já venceu a morte. Queridos, outra coisa nesse texto, nos 6 reis, aliás, ele é o príncipe dos reis da terra, Jesus é príncipe dos reis da terra, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele é rei dos reis da terra. É o que nos amou e através do seu sangue nos comprou, nos lavou dos nossos pecados e nos comprou para Deus nos 6 reis, sacerdotes, para Deus, o seu Pai. Então Jesus Cristo é tudo isso, Senhor, Salvador, vencedor da morte, Rei dos reis, comprou a igreja com seu sangue. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo é comprada pelo sangue de Cristo, e quem é comprado não é mais dono de si, quem é comprado é propriedade de quem comprou, sim ou não? Quem é dono é propriedade de quem comprou. Então a igreja de Cristo não é mais dona dela. Nós não somos donos de nós mesmos, e nós não somos donos de nenhum ser humano nesse mundo. A igreja não tem dono. Quantas igrejas no Brasil e no mundo que tem um dono? A igreja do pastor fulano, do bispo fulano, do apóstolo fulano, do papa fulano. A igreja não é de homens, a igreja é de Cristo. A verdadeira igreja, essa de Cristo, o dono dela é Jesus Cristo. Aquelas que têm dono não é de Cristo, é dos homens. E essas que têm dono, Cristo já saiu dela. Ele está do lado de fora. E eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, e até os que o traspassaram, até os que mataram a Cristo, e todas as tribos da terra o verão e se lamentarão. Ele está dizendo que ele é tudo isso e vai voltar para buscar a igreja. E até quem matou Jesus vai ver ele, os judeus. E todas as nações da terra o verão. E ele vem para mudar a história do planeta, julgar as nações, acabar com toda essa desgraça que está no planeta e fazer novos céus e nova terra. Então nós temos que ter uma visão correta de quem é Cristo, para que a gente não viva uma vida mesquinha, um cristianismo mesquinho, pobre, concentrado só aqui, que a gente não consegue dar prioridade para Deus e seu reino. Queridos, por que as igrejas ficam vazias nos dias de estudo bíblico? É porque não estamos dando mais importância para a palavra de Deus e nem para Ele. Estamos cuidando de nossas coisas seculares. Cadê o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas formas, com todas as tuas forças e com tudo que você tem. Deus em primeiro lugar. E se Deus é em primeiro lugar, por que o dia do Senhor, até Jesus, os cristãos guardavam o sábado? E quem guarda, os judeus que guardam o sábado até hoje, e aqueles que guardam o sábado até hoje, no dia de sábado é dia para Deus, não fazem nada. Não fazem nada e não trabalham, não pegam o serviço que tem que trabalhar no sábado, porque é dia do Senhor. Deus é prioridade para eles. E, aliás, o sábado deles não começa à meia-noite. O sábado deles começa na sexta-feira, quando o sol se põe. O sol se põe e ninguém faz mais nada, não cozinha, não faz comida, já tem que preparar tudo antes, porque de 6 horas, das 18 horas do sábado até o sol se pôr, das 18 horas da sexta-feira até 18 horas do domingo, do sábado à noite, é sábado, então ninguém faz nada, é dia para o Senhor. Larga tudo, larga trabalho, larga televisão, ninguém liga a televisão. Vai ler a Bíblia, vai ouvir mensagem evangélica, vai para a igreja. O culto deles, de muitos deles, começa no sábado, 9 horas, termina meio-dia, 3 horas de culto. Depois, o restante do sábado, reúne a família,
para conversar sobre o que aconteceu, trocar ideia, vai para um lugar tranquilo, ver o que aconteceu durante a semana, tratar dos problemas que está acontecendo com a família, ver o que pode ajudar, ver o que pode aconselhar, o que pode orar junto, cuidar da família, cuidar da vida espiritual, e depois vai fazer evangelismo, vai visitar bairros, vai visitar hospitais, vai visitar quem está preso. É isso que é o evangelho. É isso que é ser cristão. Mas olha como é que nós estamos hoje. Se depois de Cristo para cá, a igreja disse, não, o dia do Senhor não é o sábado, é o domingo, porque é o dia que Jesus ressuscitou. Tudo bem, então é o domingo o dia do Senhor. Mas se é dia do Senhor, é do Senhor, não é nosso. Então é para Deus. Ah, não posso ir na igreja, estou trabalhando. Mas nós não temos 6 dias para nós? Deus não dá 6 para nós? Eu não posso tirar um para Ele? Ah, não posso ir na igreja que tem que fazer almoço. Tem que fazer um churrasco. Queridos, entendeu porque ele está dizendo que essa igreja perdeu o primeiro amor? Deus não está sendo mais primeiro lugar. Isso é verdade. Isso é verdade que tem que ser gritada para essa igreja. Essa é a verdade. Então, está aí em Apocalipse ele dizendo quem ele é. Ele volta para buscar essa igreja. Ele volta para buscar essa igreja. No versículo 12 e 15 de Apocalipse, o João diz que vira para ver quem estava falando essas coisas com ele. E ainda concluindo, ele diz, venham com as nuvens, todo olho verá, até os que mataram a Cristo vão ver, todas as tribos da terra verão a ele e vão se lamentar porque não vão estar preparados. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou todo poderoso. Esse é Jesus. E João vira para ver quem está falando com ele, e virando vi 7 castiçais de ouro. Quem são os castiçais? As igrejas. E no meio dos castiçais, vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, com a roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, cabelos brancos como a lã, como a neve, olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse refinado na fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Esse é Jesus que João viu. E esse é Jesus que a Bíblia está passando para nós. Por isso que está escrito no capítulo 1 desse livro, logo nos primeiros versículos, bem-aventurado o que ouve, o que lê, o que ouve e o que pratica as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Queridos, mas Jesus é mais que isso ainda. Em João 1, Evangelho de João 1, versículo 1 a 3, está aí na lição. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo aqui é Jesus, está falando de Jesus. No princípio de tudo, ele era Deus, estava com Deus. No princípio, com Deus, fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador de tudo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Amém? Céus, terra, mares, animais, planetas, seres humanos, galáxias, tudo foi criado por ele. Esse Jesus não começou a história dele quando ele nasceu no ventre de Maria, 2000 anos. Ele não tem princípio nem fim, ele é desde o começo. Ele é alfa, ômega. Ele é começo, meio e fim. Ele é Deus. Nossa visão de Jesus é desse tamanho, é de um Jesus fraquinho, pequenininho, pendurado na cruz. Esse não é Jesus Cristo, queridos. Esse não é o Jesus da Bíblia. Aqui que está mostrando para mim aqui. Esse é o Jesus da Bíblia. Mas se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos pais aos profetas,
a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Quando é que começou os últimos dias? A gente pensa que estamos vivendo os últimos dias por causa dos sinais que estão acontecendo nos últimos 100 anos. Sabe pela Bíblia quando é que começou os últimos dias? Quando Deus começou a falar pelo Filho. Está aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, nossos pais, pelos profetas, no Velho Testamento, né? Profeta é Velho Testamento. A nós, da igreja, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. A nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Deus falou com o povo nos últimos dias, pelo Filho, nos últimos dias. Ou, nos últimos dias, pelo Filho. Então, quando é que começou os últimos dias? Quando Deus começou a falar com o ser humano pelo Filho. E quando que Deus começou a falar com o ser humano pelo Filho? Quando Jesus veio à Terra. Lá já começou os últimos dias. 2000 anos. Só que no calendário de Deus só passou 2 dias. Porque para Deus 1000 anos é um dia. No calendário de Deus só passou 2 dias. Queridos, nós vimos aí em Apocalipse que Jesus é o dono da igreja. Ele comprou a igreja com o seu sangue. Jesus comprou a igreja com o seu sangue. Se ele comprou, ele é o dono, a propriedade. Então, nós não somos de nós mesmos. Se você é igreja de Cristo, verdadeiramente, você não é mais de você mesmo. E você também não é de uma denominação. Você está numa igreja, numa denominação para crescer em Cristo, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, ser ensinado e crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Mas você pertence à igreja de Jesus Cristo. Amém? E tem gente que pensa que a igreja dele é tão importante que só a dele salva, ele só se preocupa com a dele, ele só ajuda a dele, é um grupinho fechado, só funciona ali entre eles. Essa não é a igreja de Cristo. Aí, quem faz parte da igreja de Cristo tem consciência que a igreja de Cristo é invisível, é universal, é uma única igreja, é um único povo. Então eu não me preocupo só comigo e nem só com o grupo da minha igreja, eu me preocupo com o povo de Deus em todo o planeta Terra, porque eu faço parte dessa igreja universal. Está lá em Hebreus, a Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, está lá em Hebreus 10 e Hebreus 12, falando dessa igreja. Então, queridos, se eu não sou mais dono de mim mesmo, eu pertenço a Cristo porque Ele é o dono da igreja. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,15 o seguinte: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos. Ele morreu por quem? Por todos aqueles que creem e aceitam a Ele. E aqueles que creem e aceitam Jesus precisam entender que agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele, porque eu sou propriedade dele. Amém? Se eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele, quem que é o dono da minha vida? Jesus Cristo. Quem que é o centro da minha vida? Jesus Cristo. Queridos, o que significa Jesus Cristo ser o centro? Uma roda de carro tem o eixo, não tem? Roda de carro, roda de caminhão, roda de trator. A roda, ela roda com base no quê? No eixo. Ela está ligada no eixo. É o eixo que comanda ela. Quando Cristo é o centro, Ele é o eixo. É Ele que comanda. Cristãos em Jesus Cristo não são mais eles que se comandam. É Cristo, sua palavra e o Espírito Santo. Por isso Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora não é mais para agradar a mim, eu vivo para agradar a Ele. Eu abandonei tudo, eu abandonei religião, eu abandonei família, eu abandonei amigos, diz o apóstolo. Eu renunciei tudo para que eu pudesse conhecer a Cristo, ser achado nele. E eu possa participar da sua ressurreição. Eu abandonei tudo para seguir a Cristo. Meus irmãos,
Quando o Senhor está dizendo que essa igreja perdeu a Cristo, é porque Cristo não é mais o centro. Cristo não é mais o eixo. O eixo dessa igreja é os homens. O eixo de muitas igrejas é os homens. Em vez de tudo circular em razão de Cristo, tudo circula em razão ou da liderança ou dos liderados. Tudo tem que ser feito para agradar quem está liderando e para agradar quem está liderado. Por isso ele está gritando para nós, arrependam-se. Por isso ele está dizendo, do jeito que está, eu vou vomitar da boca, porque eu não sou mais o centro. Vocês não estão nem se importando mais comigo. O centro é vocês mesmos. Vocês vêm para a igreja porque estão na pior e vêm receber bênção. As pessoas correm para a igreja porque viraram as costas para Deus, viveram no pecado, estão vivendo no pecado, com a vida arruinada, o diabo roubando, matando e destruindo, como Jesus falou, fugiram do aprisco do bom pastor, como está lá em Mateus 10. Eu sou um bom pastor e vim para dar vida para as ovelhas e vida com abundância. Mas tem um aí que veio para roubar, matar e destruir. E quem está dentro do aprisco de Deus é protegido, é guardado, é abençoado e vai ter vida com abundância. Mas que quem estiver fora do aprisco, o ladrão aí fora, demônio, Satanás, seus demônios, veio para roubar, matar e destruir. E muitos estão nessa situação, correm para a igreja com a vida toda desgraçada, arruinada, casamento, vida material, vida conjugal, família, empresa, filhos, negócio, tudo arruinado e destruído. Chega na igreja, as pessoas falam, faz uma campanha aqui, de tantos dias. Faz uma campanha, promete dar uma oferta de tanto. E vem participar da campanha que a sua vida vai mudar. A minha Bíblia não ensina isso, meus irmãos. Só quem não conhece a Bíblia acredita num negócio desse. Minha Bíblia não ensina isso. A minha Bíblia ensina que se eu estiver no aprisco, andando com Cristo, eu vou ser guardado, protegido, porque Ele protege as ovelhas dele. E Ele diz que no aprisco dele tem vida e vida com abundância. Amém? Quando eu estou andando com Cristo, seguindo sua palavra, andando, obedecendo seus princípios, eu vou ter vida e vida com abundância. Não é do meu jeito, não é no meu tempo, é do jeito dele, é no tempo dele, mas eu vou ter vida com abundância. Vai demorar, às vezes, para vir resposta? Vai, mas vai vir a resposta de Deus. Como aconteceu com Abraão, 20 anos para vir a resposta, mas veio a resposta de Deus. Então, meus queridos, mas muitos não sabem o que é ser igreja de Cristo e o que é ser Cristo, o que Ele é para a igreja e o que é a igreja para Ele. A igreja é propriedade de Jesus Cristo, o povo de Deus é propriedade de Jesus Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Esse povo custou um preço caro, como diz o apóstolo Pedro. Não fomos comprados com ouro e prata, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Isso teve um preço extraordinário, querido. Custou a morte do Filho de Deus, esse Deus tão grande, que veio aqui se torna homem, e como homem morrer. Ele não morreu como Deus, que Deus não morre. Por isso que ele teve que tomar forma humana. Ele morreu como a parte humana, como ser humano. Custou a vida dele, para que nós fôssemos comprados. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, quem foi comprado é propriedade de Cristo. Ele morreu por todos. Por que ele morreu? Ele morreu para que aqueles que vivem agora através da vida dele. Eu estava morto no pecado, você estava morto no pecado. Através da vida de Cristo, da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, eu nasci, fui ressuscitado numa nova criatura. E se eu agora fui ressuscitado numa nova criatura, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Jesus, porque Ele é o dono da minha vida. Jesus é o dono da igreja, é o dono das nossas vidas. Por isso Paulo diz, quem vive para Cristo, não vive mais para si, mas vive para aquele que morreu e ressuscitou. Quem morreu e ressuscitou pela igreja? Jesus. Então a igreja de Cristo vive para quem? Para Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro dessa roda. Nós temos que estar na periferia. Ele tem que ser o centro. Mas muitas vidas, o centro é elas mesmas. Só vou na igreja se pregar aquilo que eu gosto.
aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Não é o que eu acho, nem o que você acha. É o que Jesus acha e acabou. Não é o que nós achamos, é o que ele acha, ele é o dono. E aí o Senhor diz em Lucas 9, 23 a 25. E dizia a todos, Jesus disse a todos, aos discípulos e a todo mundo: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo inteiro se perder a si mesmo? Esse é o evangelho que Jesus pregou e mandou pregar. Nega a si mesmo. Nega você, renuncia o mundo, renuncia o pecado e siga-me. Tem um preço para isso? Tem. Ele diz, tem uma cruz para carregar, a cruz da incompreensão, a cruz da crítica, a cruz da zombaria, a cruz da perseguição. Povo louco, povo maluco, povo atrasado. É a cruz. Falaram isso dele também. É isso que é Jesus e é isso que é essa igreja de Jesus, mas muitos de nós não estamos sabendo direito o que é essa igreja de Jesus. Concluindo, caminhando para o final dessa primeira parte, vocês veem que a coisa vai rendendo e não tem como andar muito longe. Eu pensei que eu ia terminar essa primeira parte sobre por que a igreja perdeu Jesus. Nós precisamos entender quem é Jesus. Então, primeiro, Jesus é o Criador de todas as coisas, Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o dono da igreja, é o que comprou a igreja, é o que virá para buscar a igreja, é o Deus Todo-Poderoso, é quem criou tudo no começo, é quem sustenta tudo com seu poder. Jesus não só criou, como ele sustenta o planeta pela sua palavra. Está lá em Hebreus. Hebreus fala isso, que pela sua palavra ele sustenta todas as coisas. Olha só, Deus nos falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro, por quem também fez o mundo. Jesus é o resplendor e a expressa imagem da pessoa de Deus. Quem quiser conhecer Deus, conheça Jesus. Quem manifesta Deus é Jesus. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Quem tem um filho, tem a vida. Quem tem um filho, tem o Pai, porque Jesus manifesta Deus, a imagem de Deus. E aí ele fala, ele é o resplendor da expressa imagem de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos nossos pecados na cruz, assentou à destra da majestade nas alturas. Aleluia! Se Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe por que o planeta não vira de ponta cabeça, rodando como gira? Porque ele sustenta através da sua palavra. Por isso que não mistura mar com terra. Ele, de vez em quando, ele deixa dar uma sacudidinha aí para a gente acordar, para mostrar que tem um dono controlando tudo isso aí. Isso não vira tudo de ponta cabeça, porque está aí, sustentando todas as coisas pela palavra. Palavra. Ele só fala. Funciona e vai funcionar. Como ele disse no primeiro, lá no Gênesis 1, haja e ouve tudo isso que está aí. E ele diz, haja de forma perfeita. E as coisas funcionam de forma perfeita. Isso é Jesus, esse é o Jesus da igreja. A igreja tem que abrir a visão para esse Jesus tão grandioso, poderoso, maravilhoso, extraordinário. E diz que, sustentando todas as coisas pelo seu poder, havendo feito a purificação dos pecados lá na cruz do Calvário, assentou-se à destra da majestade e lá está intercedendo por nós, como diz em 1 João, está intercedendo por nós e é o nosso advogado à direita de Deus Pai, lá no céu. Esse é Jesus. Queridos, portanto, a igreja não é propriedade dos homens. A igreja não é propriedade dos homens. Então, Efésios 1, 19 a 23, por exemplo, está dizendo assim, Paulo estava fazendo uma oração aí, e ele diz, estou orando para que vocês possam compreender o chamado e o poder de Deus. E no versículo 19 ele fala, eu estou orando para que vocês possam conhecer a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que opera em nós, os que cremos. Que vocês possam compreender a grandeza do poder que opera em nós, os que cremos, segundo a operação do seu poder, é o mesmo poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos,
colocando a sua direita nos céus. Mais um texto falando que Deus ressuscitou Jesus e colocou a sua direita nos céus. E depois, acima de todo principado, acima de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome, que não só nome nesse século, mas também no século vindouro, e Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para que ele fosse para que colocasse todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, Jesus foi dado como cabeça da igreja. Queridos, o poder que foi dado a Jesus e o ressuscitou dos mortos e o colocou à destra de Deus, acima de todo principado, acima de todos os demônios, de todos os reinos, de todos os poderes do mundo. Jesus está acima de todos, governando e controlando tudo. Mas diz que para poder fazer esse controle, ele foi dado à igreja. Deus criou a igreja tem um propósito. A igreja tem um propósito de colocar tudo debaixo dos pés de Jesus. E para colocar tudo debaixo dos pés de Jesus, Deus cria a igreja e coloca Jesus como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. É o comandante da igreja. A mesma figura da roda, agora aqui já é uma figura de corpo. O corpo comanda o resto a cabeça comanda o resto do corpo. Quem comanda o corpo? A cabeça, é daqui que sai a ordem. Anda, não anda, pega, não pega, faz, não faz. Vou fazer, não vou fazer. Tudo passa por aqui. A cabeça pensa, a cabeça decide e a cabeça comanda. Então, se Jesus é o cabeça, é ele que tem que pensar, é ele que tem que dizer o que fazer, é ele que decide e é ele que comanda. Portanto, a igreja não pode. Quem comanda a igreja de Cristo é ele mesmo, ele é o cabeça, ele é o comando. E a pergunta é: quem está comandando Laodiceia? Será que é Jesus? Ou nós mesmos? Quem está comandando Laodiceia? Essa igreja do fim. Aqui está dizendo que ele é o cabeça. Sujeitou todas as coisas e debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Colossenses também fala a mesma coisa, 1:12-18, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo, nós, igreja, nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. E o que foi que ele fez? Nos tirou da potestade das trevas, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho. Igreja, amados em Jesus, povo de Deus, a igreja de Cristo é arrancada do reino das trevas, da potestade das trevas, e levada para o reino do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nós fazemos parte de um outro reino. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse reino daqui. Nós não construímos, não estamos aqui para construir reino aqui. Nosso reino é com Cristo. E ele voltará para destruir todos os reinos do mundo e estabelecer o seu. E por isso que na parte final do Apocalipse ele fala: ao vencedor eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Somos chamados para participar de um outro reino, não é esse reino daqui. Portanto, o cabeça da igreja não é apóstolos, pastores, líderes. O cabeça da igreja é Cristo. É verdade que nós devemos ouvir, obedecer os nossos líderes quando estão ministrando a palavra. Isso não significa também uma obediência cega. Eu devo ir para a palavra e conferir se aquilo que eu estou ministrando aqui, vocês têm que conferir pela palavra se está certo, se tem base bíblica. Mas é Bíblia, é a palavra de Deus, eu tenho que fazer. Então, para que são colocados os ministérios na igreja? Tem muita gente aí que não sabe por quê, está fazendo uma confusão terrível com os ministérios. Até muitas lideranças no Brasil, muitas igrejas são fundadas em bases contrárias à palavra de Deus. Para que são 5 ministérios lá de Efésios 4:11-16, onde diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores. Para que esses ministérios foi dado à igreja?
A própria Bíblia explica, querendo o aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que os santos, para que a igreja edifique o corpo de Cristo na terra. Para isso existe esses ministérios na igreja. Mas não é uma hierarquia onde um está acima do outro e daí começa a brigar, um querendo tomar o lugar do outro. Não é isso. Não é isso, querido. Não é escala, não é posição. Esses ministérios não é escala, está tudo no mesmo nível. Só são atividades, funções diferentes. Função do apóstolo é uma, função do profeta é outra, função do evangelista é outra, função do pastor é outra e do doutor, do mestre é outra. Mas não é uma escala um acima do outro, não, é do mesmo nível. Cada um ministra numa área. E qual o objetivo disso na igreja? Trazer crescimento. Primeiro, aperfeiçoar, preparar os santos para que possa executar a obra do ministério. A igreja tem um ministério na terra. Fazer o quê? Fazer crescer o corpo de Cristo na terra. Proclamar a Deus ao mundo através da pregação do evangelho. E os ministérios na igreja é preparar a igreja para ser esse testemunho eficaz de Deus na terra. A igreja tem que ter esses ministérios funcionando para o crescimento. Mas além de preparar para levar o crescimento, levar Jesus ao mundo, levar Deus ao mundo, serve mais para quê? Até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Deus. Nos leve a crescer na fé até chegar à estatura de Cristo. Crescer em unidade, não um pensando uma coisa, outro pensando outra. Unidade de fé, porque só tem um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito e uma só igreja. Olha como está o povo de Deus hoje na terra. Cada um com a visão, cada um brigando. Um acredita nisso, o outro acredita naquilo, porque pega um texto isolado da Bíblia, faz uma doutrina, faz uma igreja com um texto isolado da Bíblia. E a Bíblia diz que esses ministérios é para que eles possam trazer aperfeiçoamento dos santos para fazer a obra do ministério, trazer unidade de fé e crescimento até nos tornarmos a estatura de Cristo. Estamos aqui para crescer a cada dia. E os ministérios na igreja para isso, trazer crescimento, conhecimento. Terceira coisa, para evitar o erro, para que a gente não seja menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Evitar o erro, evitar a apostasia, evitar que a gente se desvie do caminho de Deus, como aconteceu com Laodiceia, que foi se desviando, e hoje Deus está gritando, volta para o primeiro amor, volta para os princípios, volta para mim, volta para a palavra. Amém, queridos? Vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui. Meus queridos, que o Espírito Santo tenha falado ao seu e ao meu coração nesta manhã sobre quem é Jesus, o que ele representa para a igreja. Esse é o primeiro tema de hoje. Nós não conseguimos concluir. Na próxima a gente conclui e entra no outro. Mas quem é Jesus? Olha quem é Jesus, olha os textos. E leia na sua casa durante a semana, medita nisso. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Amplia a minha visão além daquilo que o irmão Pedro falou. Eu quero saber, eu quero que o Senhor revele mais do que o que revelou para ele. Eu quero saber mais. Eu quero crescer. Amém? Queridos, nós vamos fazer uma oração agora, antes de eu desligar a gravação, com os irmãos que estão ouvindo de casa. Nós vamos orar junto com vocês todos aí, em casa, vamos orar aqui na igreja, e depois a gente vai desligar a gravação. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo aqui que passamos aqui, ouvindo a palavra. Eu tenho certeza que a palavra e o Espírito Santo, assim como falou para mim, creio eu que falou para você que está aqui, e para você que está aí em casa assistindo, e para você que ainda vai ouvir essa gravação no futuro. Vamos orar por todos vocês. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo que nos permite, aqui juntos, ouvir a tua palavra, ler a tua palavra, refletir sobre a tua palavra, ouvir a voz do Espírito, trazendo revelação, trazendo discernimento, falando, Senhor, sobre qual é o teu propósito. Já que o Senhor está dizendo que essa igreja de Laodiceia não está bem, está mal, ela precisa mudar. O Senhor está dizendo que a ama e que a exorta, a corrige, porque o Senhor quer uma igreja vencedora,
O Senhor quer uma igreja sentada no trono com o Senhor. O Senhor quer uma igreja que o Senhor seja o centro desta igreja. Ajuda-nos a compreender tudo isso. Ajuda-nos a compreender quem é o Senhor. E ajuda-nos a compreender o que é ser igreja, o que é ser povo de Deus na terra. E ajuda não só compreender e conhecer, mas ajuda-nos a ser esse povo que o Senhor quer que a gente seja. Ajude a mim, ajude o meu irmão que está aqui na igreja, ajude aquele que está em casa, esta família que está ouvindo a tua palavra, ajude os que vão ouvir essa palavra e que possamos ser tocados, incomodados, desafiados a viver o verdadeiro evangelho, a sermos a igreja que Jesus Cristo vem buscar, a igreja que precisa ser sal da terra e luz do mundo. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas omissões, perdoa nossas transgressões, perdoa nossa negligência de muitas vezes estar só pensando aqui nas coisas daqui, Senhor. O Senhor nos dá 6 dias na semana e a gente não consegue tirar um dia para o Senhor, a gente não consegue botar prioridade, o Senhor como prioridade na nossa vida. Perdoa nossa negligência, perdoa, Senhor, o nosso mundanismo. Acostumamos a olhar para o mundo como o mundo vive, e o Senhor diz para nós: vocês não são do mundo, vocês foram tirados do reino das trevas e colocados no outro reino. Senhor, nós fazemos parte de outro reino. Que a tua igreja, que o teu povo tenha a visão aberta para o que significa ser de Jesus, quem é Jesus, o seu propósito, o seu reino e o que ele veio fazer, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoa, abençoa essa família, os irmãos aqui, os que estão em casa. Se tem alguém enfermo, traz a cura, traz a libertação. Se tem alguém desempregado, passando dificuldade financeira, meu Deus, abre portas, que esse filho, que essa filha possa fazer uma reflexão nesta manhã e ver se alguma coisa está faltando ser botada no lugar certo, para que o Senhor possa se envolver e que portas se abram e que as bênçãos do Senhor possa fluir nas suas vidas, porque, Senhor, o Senhor é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, Senhor, e no teu aprisco a vida e a vida com abundância. Em nome de Jesus, nos ajude, nos abençoe, nós oramos e te louvamos. Amém. Queridos, Deus abençoe você que está aí nos ouvindo e até a próxima. E a gente vai procurar botar isso aqui disponível aí, vamos falar para vocês onde vai estar essa gravação, para que vocês possam ouvir. Deus abençoe a todos e até a próxima.